Você quer aprender a fazer uma calça social? Então assiste esse vídeo. Eu gosto de deixar minhas massas embaladas nesses saquinhos plásticos para elas não secarem. Eu estou utilizando uma massa marrom escuro, quase preta, e eu recomendo para você, antes de começar os trabalhos, sovar bastante a massa para ela tirar as bolhas. E eu só vou fazendo esse movimento. Puxa e volta, desse jeito a sua massa vai ficar ótima. Agora eu sovei bem a massa e ela ficou nessa textura maravilhosa. E eu coloquei um pouquinho de água nela para ela dar uma amolecida. Eu separo um pedaço dela para fazer uma perna da calça e o outro eu guardo naquele saquinho. Agora com um rolinho eu vou abrir bem essa massa, esticá-la bastante e deixar ela um pouco fina. E pronto, eu abri desse jeitinho aqui, na espessura que não ficou tão grosso, mas também não ficou muito fininho. Eu tô utilizando essa ferramenta de corte, mas você pode usar uma faca ou qualquer outra coisa que corte também. E faço um recorte retangular. E aí ficou desse jeitinho. Não precisa ficar extremamente perfeito, mas ficando levemente bom tá ótimo. Agora eu pego o corpinho do meu personagem e retiro a medida da calça. Eu fiz essa marcação e agora eu vou cortar. E olha, gente, ficou perfeito na medida certinha dele. Para fazer aquela marcaçãozinha no meio da calça, eu uso esse dedo do meio e esse outro dedo do meio. E com os dois dedos indicadores e polegar, eu vou fazendo um movimento de pinça no meio da calça. E faço isso até chegar no resultado que eu quero. E olha como é que ficou. Ficou com a linha certinha. Agora, pegando essa linha, eu vou centralizar no meio da perna e encaixo ela. E pronto, agora na parte de trás eu vou puxar até elas se ligarem. E fica desse jeitinho aqui. E como a parte de trás fica feia, eu venho com uma tesourinha, você pode usar qualquer uma, e venho cortando as rebarbas. Não corta tão rente a perna, porque senão vai abrir buracos, e a gente não quer ter que consertar buracos, certo? E só de fazer isso já tá dando uma forma bem bonita pra nossa calça. Pessoal, uma coisa que eu não me atentei foi de ter colocado um sapatinho por baixo. Eu esqueci completamente, mas olha, segue o mesmo tutorial, não tem problema. Só que vai ficar um pouquinho mais difícil de colocar o sapatinho depois, então coloque antes de fazer a calça, tá? E o sapatinho eu não vou ensinar nesse vídeo, eu vou ensinar no próximo, tá bom? Então fiquem bem atentos se você quer aprender a fazer um sapatinho. E como ficou uma junção feia na parte de trás, você pode usar um pincel de maquiagem, qualquer tipo de pincel. Eu vou utilizar meu hidropincel. Ele tem as cerdas bem macias, perfeita para fazer essas junções. E com um pouquinho de água nele, eu passo nessa linha. Só um pouco de água para umedecer o biscuit e deixá-lo mais molinho. Com o pincel modelador, eu venho fazendo esse movimento aqui para juntar essas marcaçõezinhas. Aqui não tem problema a gente jogar para cima, porque vai vir ainda o blazer dele. E pronto, depois de ter deixado ele bem homogêneo com o pincel modelador, eu volto com meu hidropincel com um pouquinho de água e vou pincelando mesmo, arrastando um pouquinho. Mas cuidado com a mão, não pese muito a mão. Agora, se ficar com essa marcação do pincel, eu venho com o creme corporal. Eu tô utilizando esse daqui da Nivea, que é a base de óleo, mas você pode usar qualquer um que também seja a base de óleo. Eu pego só um pouquinho no meu dedo, bem pouco mesmo, e passo na calça, onde ficou essas marcações. E vou alisando suavemente até tirar todas as marcações. Feito isso, vamos dar um movimento para a calça. Você pode usar uma agulha normal, uma esteca agulha, que é apropriada para o biscuit, ou então uma agulha de crochê. Eu vou utilizar uma agulha de crochê porque ela fica no meio termo entre as duas. E aí eu venho marcando, pressionando a minha agulha contra a calça.
E você vai fazendo as marcações de acordo com o movimento da calça. Se tá batendo um vento nela ou se ela tá dobrada em alguma parte. E aí eu sigo fazendo isso até ficar do jeito que eu quiser. Agora eu vou repetir o mesmo processo do outro lado da calça. Eu acelerei o vídeo para não ficar tão longo, mas enfim, é a mesma coisa. Estica a massa, corta ela em quadrado. Faz aquela marcação no meio com os dedos. Enfim, é a mesma coisa. A única diferença é que essa perna aqui tá um pouquinho dobrada, que traz um pouquinho mais de dificuldade para fazer ela. Mas assim, não é tão difícil quanto parece. E outra coisa, nessa perninha aqui eu fiz o sapato antes de começar a calça. Ou seja, não vai dar tanta dificuldade para mim e também vai dar um movimento mais bonito ainda. Bom, gente, agora a gente vai fazer o seguinte. Com a massa já sovada, eu vou abrir ela naquela mesma espessura. Corta ela também em formato retangular, só que dessa vez a gente corta ela um pouquinho mais fina. Eu pego um pouquinho do meu creme novamente, e aí eu passo em volta da blusa para não grudar a massa. Agora eu venho com aquela tirinha de massa e coloco na blusa até a altura que eu quiser. Eu escolhi cintura baixa, mas você pode escolher o tamanho que você quiser. Feito isso, eu ligo também nas pernas, para formar o cos da calça. E venho circulando. Agora com um bisturizinho ou uma faquinha, eu venho e recorto essa sobra. E puxo a parte que sobrou. Aí agora eu venho fazendo um enxerto, para ligar o cós da calça com as pernas. O enxerto que eu falo é aquele mesmo que a gente fez para tirar aquela marcação da calça. É praticamente a mesma coisa, só que dessa vez a gente vai arrastar um pouquinho mais, fazendo um movimento mais forte. Eu volto com o hidropincel e faço a mesma coisa, só que com um pouquinho mais de força também. E agora, para fazer o movimento da calça, eu nem esperei secar, só que eu peguei minha agulha normal, passei um pouquinho de hidratante e venho fazendo as marcações na região da virilha. E faço mais no lado da perninha que tá levantada. E por último, venho fazendo o acabamento das dobras com o meu hidropincel, para não deixar algo tão ressaltado assim. E também dar um movimento mais leve. E pronto, depois de seco ele fica assim e você pode colocar o que você quiser.